Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos livros proféticos do Antigo Testamento. Nós estamos estudando os profetas clássicos e hoje nós vamos estudar o profeta Joel. Para isso, vamos orar ao Senhor pedindo então direção, graça e sabedoria da parte de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te engrandecemos, louvamos e glorificamos por tudo, porque tu és Deus. Não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Recebe a nossa gratidão, a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida, ó Deus, como um culto ao Senhor sempre, de tal modo que nós possamos agradar o teu nome não somente em momentos, mas com nossa vida. Que o Senhor nos dirija nesse estudo e que assim cresçamos no conhecimento e aplicação da tua palavra. Tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, vamos estudar o livro do profeta Joel, um livro que é de difícil identificação de data. Nós, todavia, nessa timeline que nós fizemos aí para situar os profetas nos períodos dos reis de Israel e principalmente Judá, nós vamos encaixar Joel, como nós podemos ver mais embaixo, próximo de Ezequias. Essa é uma possibilidade, porque na verdade há muitas possibilidades de encaixar Joel, como nós já vamos falar. Mas para nós será considerado uma data interessante. Bom, mas quem foi o profeta? Nós precisamos, para isso, vamos começar com a leitura de Joel, capítulo 1. Assim, então, nós vamos nos situar melhor e conhecer, então, um pouco já do livro, que diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou-a por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido de sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivais se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinheteiros, sobre a trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Até então o versículo de número 15 na nossa leitura. Depois a gente vai
lendo outros versículos. Quem foi o profeta então? Então nós vimos isso no primeiro versículo. O primeiro versículo diz que a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, então o profeta que dá o nome ao livro, e ele foi filho de Petuel. Não tem mais nenhuma informação. Nós temos dito isso em praticamente todos os estudos dos profetas clássicos, que há poucas informações sobre quem foi o profeta. E temos aplicado isso para nossos dias, mostrando que Deus deixa claro na sua palavra e em toda ela que o mais importante e o coração da profecia é de fato a escritura e não o profeta. Tanto que nós não precisamos saber, por exemplo, fazendo analogia com hoje, se os profetas foram doutores, se foram escribas, se foram grandes homens, se foram famosos, se eram hábeis e assim por diante. Nós temos uma pequena informação, fulano, filho de Cicrano. Informações muito pequenas, algumas delas são tão curtas ou tão objetivas que, como no caso de Joel, nós nem sequer conseguimos datar com precisão, porque ele não traz muitas informações. Porque o propósito é que nós olhemos para a profecia. Ela é suficiente. O que dá autoridade ao texto é o fato de ser palavra de Deus. O fato de ser palavra de Deus basta. E isso deve ter aplicação para os nossos dias, porque não importa se foi um membro, um congregado, um seminarista que trouxe a palavra, se é palavra de Deus e é fiel, essa palavra deve ser escutada pelo povo de Deus. Se foi um mestre, foi um doutor, ou alguém famoso que falou e não condiz com a palavra de Deus, está errado, uma má interpretação da Escritura, então deve ser rejeitado, mesmo que o cara seja famoso, seja doutor e assim por diante. E por que eu insisto nisso? Porque é muito evidente que em nossos dias o nome das pessoas, a fama das pessoas se tornou mais importante do que o conteúdo delas. Não é importante mais o que dizem, mas quem diz. Tanto que as pessoas vão atrás de nomes e não vão atrás de conteúdo. E quando há um erro para ser corrigido, é muito difícil que elas aceitem. Por quê? Porque elas já têm no coração a ideia de fulano falou, então está tudo certo. E isso traz problemas, é claro, porque pode aparecer para, inclusive, para o próprio castigo do povo, e isso em Deuteronômio 13 nós encontramos, falsos profetas que são doutores, falsos profetas que sejam famosos, e já que o povo vai atrás da fama, eles serão laços, eles serão pedra de tropeço para o povo, para que o povo seja envergonhado pelo fato de substituir a palavra de Deus pelo título fama de homens pecadores que, pela graça de Deus, podem ter alcançado alguma coisa. Então, o nome do profeta, como expressão de suas qualidades, virtudes, não é tão importante, porque o que importa é a palavra do Senhor. Então, são poucas as informações. Sabemos o que? Joel, filho de Petuel. Mas falando de nome, aí literalmente o nome mesmo dele, o Joel, Yoel, como nós encontramos aqui, ó, do lado direito, nós colocamos normalmente o nome em hebraico do profeta. Parece-nos significar dia de Deus. Nós estamos sugerindo porque o Yo, aqui as duas primeiras letras, seriam uma abreviação de dia, que é Yom. E ele, que é uma abreviação, ou a expressão mais resumida da palavra Deus, que nós conhecemos mais popularmente como Elohim, que já na verdade é o plural. E tendo em vista que o dia do Senhor é de fato central em Joel, um livro tão pequenininho, mas que aparece algumas vezes o dia do Senhor, parece-nos que o nome dele casa muito bem com aquilo que o profeta vai anunciar, que é o dia do Senhor. Dia de Deus parece-nos ser o nome do profeta, Yoel. E a expressão dia do Senhor vai aparecer em alguns versículos que nós colocamos aí no slide. Joel, capítulo 1, versículo 15, que nós lemos. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem.
já está próximo. O versículo 11, ainda do capítulo 2. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. E aí veja que, ainda que não seja dia do Senhor, mas é exatamente uma expressão que remete ao dia do Senhor. É a ênfase nesse dia. E o versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 3, versículo 1. Eis que naqueles dias, e aí outra vez, se dirigindo para esse dia do Senhor. Versículo 14 do capítulo 3. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E por fim, o versículo 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e assim vai. Então observe que a expressão dia do Senhor está bem presente e parece-nos que o nome do profeta propositadamente casa com aquilo que vai ser apresentado como profecia. Isso é comum, inclusive, nós encontrarmos Deus dando nomes que têm uma mensagem a ser transmitida para o povo de Deus, para os leitores de um texto, e Deus, por isso, inclusive, vai trocando nomes, né? Como nós vamos ver lá na frente, o próprio Jesus fazendo com Pedro, que, sendo Simão, termina recebendo esse nome com algum propósito. Tudo tendo um propósito, transmitir alguma mensagem. Mas qual é a data? Como nós falamos, é uma data incerta, porque não há informações precisas. E um problema maior ainda é que, tendo em vista que a profecia ela é para o futuro, o contexto também é futuro. Ou seja, o coração contextual de Joel não é o presente de Joel, porque o foco dele, os olhos dele, está para o futuro. Seria como falar mais ou menos de Apocalipse. Só que Apocalipse tem um contexto inicial histórico, que são as 7 igrejas da Ásia. Então aquele é o contexto, nós vemos o que está acontecendo. Mas quando ele começa a falar do futuro, começa a anunciar o juízo de Deus sobre a Babilônia, que é Roma, que estava ameaçando, prendendo, maltratando e até matando cristãos, o contexto é futuro. Ele não é mais presente, ainda que o ponto de partida seja o presente. Então acontece o mesmo com Joel. Ele pode ter algum ponto de partida presente, mas o contexto, o coração dele é futuro. E nós vamos considerar como a data, como nós já falamos aproximadamente ali no rei Ezequias, parece-nos interessante essa ideia, porque Joel já começa dizendo para quando é a profecia. E no capítulo 1, versículo 3, Joel diz assim: Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. Até fizemos acredito eu, uma melhoria na tradução, em que no finalzinho, um ajustezinho que eu acho que fica mais claro para ver a sequência de gerações aí. Narrai isto a vossos filhos. Então veja, narrai, ele está falando da geração dele. Sim, o ponto de partida é a geração dele. Vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão recebendo a profecia, narrem isso, contem isso aos vossos filhos. Então, nós já temos a primeira geração, que é a do próprio profeta, a segunda geração, os filhos daquela geração do profeta. E esses filhos deveriam narrar aos seus filhos. Então, já temos os netos, né? Pais, filhos e netos, terceira geração. Só que esses filhos deveriam narrar uma outra geração, então uma quarta geração. Então, considerando que de fato seja esse o tempo, 4 gerações, então nós temos um período que seja o período em que tem aquela geração, vai nascer uma outra, então um tempo que nasça aquela geração, cresça, case, tenha filhos, nasça outra geração, cresça, case, tenha filhos e nasça outra geração. Então é mais ou menos um período aí que pode se contar até o que 120 anos, mais ou menos, que possibilita isso tudo acontecer. E que, quando nos voltamos para o timeline, nós vemos que vai bater bem com o período do rei Ezequias.
O que também é interessante é que ele não parece estar falando de problemas daqueles dias, ou seja, é como se nem houvessem problemas naqueles dias. O problema é, claro que há pecados, quando ele se refere aos ébrios, por exemplo, mas não é o coração. As coisas não estão tão ruins ainda a ponto de Deus trazer o juízo. Diferente de quando as coisas estão muito ruins e Deus começa a falar do que estava acontecendo naqueles dias. Não, ele vai falar de coisas que vão acontecer ainda. E então parece-nos interessante falar de um período do futuro, 4 gerações, o que dá para retroceder ao rei Ezequias. Então, qual é o contexto histórico e espiritual? Bom, uma vez que ele não nos dá qual é o período em que ele está vivendo, o contexto histórico ele é mais difícil de ser identificado. Mas vamos considerar esse versículo que nos diz mais ou menos quantas gerações para frente é o alvo, né? Qual é a geração que é o alvo da profecia. E o contexto espiritual tem que ser esse aí. É o contexto dessa geração. Só que o contexto dos profetas pré-cativeiro, eles são um contexto muito parecido, né? Porque o período desses reis antes do cativeiro foi um período em que, em geral, os pecados eles estão muito bem presentes em relação à idolatria, os altos que estão presentes em todo Israel. Mesmo no período de bons reis, eles continuavam. No período em que os reis eram melhores, o povo continuava adorando, mas os reis tentavam amenizar o problema. E de todos eles, 2 apenas podem ser destacados como reis que realmente trouxeram uma certa diferença para Israel. Dias melhores, no caso Judá, que o rei Ezequias e Josias. Porque eles fizeram uma reforma do culto. Eles destruíram os altares dos altos em que o povo adorava os deuses. Eles trouxeram uma reforma da religião de Israel. Então foram dias realmente melhores, comparado com outros reis, que tiveram mais ou menos o mesmo contexto, né, de vida religiosa, espiritual. Né? Bom, vamos considerar que Joel não profetizou nos dias de Josias, porque Josias está vivendo muito perto do cativeiro. Realmente é muito próximo. Ainda que o contexto dele, pensando na questão espiritual, seja parecido com o de Ezequias. Porque ele também foi um reformador, tal. Inclusive mais do que Ezequias, um reformador do povo de Deus, da nação. Mas considerando que está perto demais, e não dá 4 gerações até o cativeiro, então vamos descartar o Josias, o rei Josias. Mas o rei Ezequias, ele está nesse período que nós falamos, que dá as 4 gerações, de forma que se encaixa bem nesse texto do Joel capítulo 1, versículo 3. E, sendo nos dias do rei Ezequias, também explica o fato de que ele não fala de problemas da geração dele, mas de problemas que vão acontecer ainda. Ele anuncia algo futuro. O profeta nem parece estar tão raivoso assim, digamos, como outros profetas que às vezes falam com muito mais ímpeto, com muito mais paixão, porque o negócio está sério. O profeta parece que está mais calmo e anuncia algo que vai acontecer ainda. Olha, não é no dia de vocês não, tá? Não é no dia de vocês não, ainda vai acontecer. Então se encaixa bem com o rei Ezequias esse contexto, o contexto do livro. E nos dias de Ezequias acontece uma coisa interessante que também parece se encaixar bem. É que Jerusalém foi investida, alvo de uma investida da Síria, e Deus livrou. Então, um susto, né, que Jerusalém tomou e Deus livrou. Então, olha, não é agora, tá? Não é agora, não vai acontecer nesse momento. E Joel mostra essa ideia de que, olha, vai ter um problema, mas não é agora. Deus vai castigar, mas não é agora. Vai acontecer, é certo, mas vai acontecer. E vocês devem se preocupar com isso, porque vai acontecer. E eles tiveram um susto, e Isaías 36 a 38 nos fala dessa investida da Síria, mas que Deus o livrou. E o que acontece ainda é que, já mais para frente, no capítulo 39 de Isaías, nós encontramos uma comitiva da Babilônia que vai visitar Jerusalém. O rei Ezequias mostra tudo bem tranquilo, mostra inclusive com aquele orgulho de um rei que quer mostrar a glória de seu reino.
E ali Deus anuncia um futuro castigo. Bate muito bem com Joel esse anúncio de um futuro castigo. Olha, exatamente aqueles que foram lá, os caldeus que você abriu as portas, parecia ser tudo muito bem, tranquilo, são exatamente eles que vão trazer ser um instrumento do juízo de Deus. Esse povo que parece ser um possível aliado, Joel, né, no capítulo 2, ele vai falar desse povo como um povo terrível, né, que sai destruindo tudo que vem pela frente. E o rei Ezequias não deveria ter feito o que fez. Por isso Deus vai anunciar, inclusive, o juízo vindouro por meio exatamente daquele povo. Então, nós vamos considerar que essas informações que nós encontramos em Joel e casam com informações de outros livros do Antigo Testamento, como informações que sejam suficientes para nos dar pelo menos uma certa possibilidade de que ele tenha profetizado nos dias do rei Ezequias. Então vamos considerar esse sendo o período, o contexto histórico do livro de Joel. Mas vamos entrar então na profecia. A profecia de Joel, ela é dividida em duas partes. A gente vê isso com muita facilidade, porque ele vem falando de juízo. Nós lemos até o versículo 15, e Deus está falando do dia do Senhor em que haverá um juízo. Mas ele continua, a gente leu até o 15, mas ele continua falando. Depois disso, como nós falamos no capítulo 2, ele fala do instrumento, daqueles que vão ser um instrumento para o castigo. Versículo 4 ele diz: a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros, assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando por cima dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram um restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Assim ele fala dos caldeus como um povo terrível. Então, isso vai acontecer até o versículo 11, em que Deus termina dizendo: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Então, até então, ele fala do juízo divino. Até antes disso ele fala um pouco, chama o povo até a orar, mas ele ainda está falando do juízo divino. Olha, o negócio vai ser terrível, é melhor vocês orarem, é melhor vocês clamarem. Só que a partir do versículo 12, ele volta-se para as misericórdias de Deus e chama o povo à conversão. Ainda assim, quer dizer, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante do anúncio de um juízo vindouro, vocês deveriam orar ao Senhor, clamar e pedir a Deus misericórdia. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Então veja que mesmo com o juízo anunciado por Deus, ele chama misericórdia. Então nós dividimos naturalmente o livro de Joel nas duas partes em que o profeta anuncia o juízo e a outra que ele anuncia a salvação. Então, Joel de 4 a 2:11, o dia do Senhor vem para castigo. Então, ele anuncia o juízo. E depois, do versículo 12 até o final, ele anuncia a graciosa e poderosa salvação do Senhor. Nesse anúncio da graciosa e poderosa salvação do Senhor, ele fala primeiro da restauração da nação. No versículo 12, quando ele já começa a falar para o povo se converter, até o 27, ele fala bastante da nação, terra, ainda que ele chama o povo à conversão. Mas quando ele fala de restauração, ele fala em termos de uma restauração física da terra que emana leite e mel, que vai deixar de ser terra que emana leite e mel, mas que Deus vai restaurar como quem volta a ser uma terra que emana leite e mel. E no versículo 28, ele já fala de uma redenção espiritual. Você vê que ele está falando de algo que tem a ver com o coração do povo, não a terra física, mas o coração, né? E que é uma profecia citada por Pedro lá em Atos dos Apóstolos. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, dividindo aí o livro de uma forma natural em duas partes, castigo e salvação
Essas seriam as duas partes. Mas qual é o castigo de Judá? O que ele fala, então, nessa primeira parte, o que é que o profeta anuncia? Bom, uma das coisas que ele diz é: o castigo é certo. Deus vai trazer esse castigo. Nós falamos isso no versículo 15, olha, vem do Senhor, está perto, inclusive. Quando ele diz está perto, é porque o negócio vai acontecer. Não devemos considerar perto necessariamente como dias. Ah, está próximo. E aí alguns dias. Tanto que profecias que anunciam algo próximo, às vezes duram algumas gerações. E isso, inclusive, se refere também a Joel. E observe que o cumprimento, por exemplo, de capítulo 2, versículo 28, se dá somente em Atos dos Apóstolos. Então veja que algumas gerações. Então perto está, porque realmente o negócio é certo, Deus quer fazer, e é uma ênfase no fato de que Deus vai cumprir a sua palavra e que ela está caminhando para isso já. Ela está caminhando para isso. Mesmo que isso dure 4 gerações, né? Pensando aqui no versículo 3 de Joel, capítulo 1. Então o castigo é certo. Capítulo 2, versículo 1 diz: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Então vai acontecer. O dia do Senhor vai acontecer, é certo. Ele vem. Então o castigo vem porque é uma decisão de Deus. Isso deve nos levar a contrastar até ideias dos povos pagãos e que as coisas acontecem por casualidade. Por exemplo, aquele povo é mais forte do que o outro. Então, ele venceu. Venceu por quê? Porque ele era mais forte. E os povos em geral pensam assim. E não é diferente nos nossos dias, em que as pessoas terminam pensando que tudo que acontece de ruim é fruto de casualidade. A verdade, a Escritura diz, é que é Deus com um plano. Deus tem um plano e o plano de Deus tem que acontecer, vem de Deus e vai se cumprir. Portanto, o povo deve olhar para o Senhor e não tentar se livrar com suas próprias forças, como alguns reis de Judá tentaram fazer por meio de alianças. Mas se é Deus quem vai trazer o castigo, não adianta fazer aliança, porque vem de Deus, é Deus quem vai agir, é Deus que tem um plano e vai tomar alguma atitude. Portanto, eles devem olhar para o Senhor, orar ao Senhor. Isso leva o povo a se prostrar diante de Deus, em vez de tomar uma atitude diferente. O castigo divino será terrível. Então, o castigo não é algo pouco, não. Tanto que no versículo 13 ele diz: Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. O negócio é sério. Então é melhor vocês clamarem. E isso vai acontecer de tal modo que vai cortar de todos a comida, o sustento, as regalias, a alegria, tudo isso vai ser cortado. O castigo vem de forma terrível. Deus não está brincando, é sério. Não é algo qualquer, não. É Deus castigando severamente seu povo por causa dos seus pecados. Então, o castigo divino é certo e ele será terrível. Isso deve fazer o povo temer. As gerações anteriores que estão recebendo a informação deveriam temer. O que, inclusive, termina se tornando um instrumento que fortalece o peso da culpa daquela geração posterior, porque foi dito muito antes. Eles poderiam ter temido, poderiam ter se arrependido, mas, no entanto, simplesmente deixaram para lá. O castigo será aplicado sem acepção de pessoas. Capítulo 2, versículo 1 e 2, já lemos o 1, ele nos diz: de dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Esses dois versículos, ele diz que vem sobre todos os moradores da terra. Vai vir sobre todos.
indistintamente. Ou seja, que o castigo ele não vem para um grupo só. E o cara é rico e não vai ser castigado, o cara é um sacerdote não vai ser castigado. Não, ele vem sobre todos. Versículo 1 e 2 do capítulo 2. E isso a gente pode ver no capítulo 1, versículo de 5 a 18. Capítulo 1, versículos 5 a 18, que nós não vamos ler todo, aparecem vários tipos de pessoas. Por exemplo, o versículo 5 diz: ébrios, despertai e chorai. E aí, versículo, pulando um pouquinho mais, 8, diz que lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade. Versículo 9 diz: os sacerdotes e ministros de Deus serão enlutados. Versículo 11: envergonhai os lavradores. Versículo 18: como geme o gado. Então, observe que no decurso da profecia contra o povo de Deus, aparecem pessoas de várias profissões, várias características no meio da sociedade. Ou seja, vai vir sobre todo mundo. Não tem acepção de pessoas, não. O castigo virá e virá sobre todos. Então, essa variedade de pessoas mostra que Deus não vai fazer acepção de pessoas de forma alguma, inclusive incluindo o sacerdote dentro do castigo. O inimigo é impetuoso. Capítulo 2, versículo 3 para frente, que nós até começamos a ler, são as características dos caldeus. Então, um inimigo terrível. Ou seja, já que ele é terrível e vem passando e destruindo tudo que vem pela frente, o que ele vai fazer com vocês? É a mesma coisa. Tudo isso é um aviso para uma quarta geração, que daria tempo suficiente para que o povo se arrependesse, o que torna mais ainda indesculpável aquela geração que vai sofrer o castigo, porque teve muito tempo para se preparar e se arrepender, e o povo voltar atrás, inclusive com um chamado ao arrependimento, como nós já falamos que vai aparecer a partir do versículo 12. E esse castigo é ordenado pelo Senhor. Como nós falamos, não é um castigo de homens, não é algo casual, é algo que vem de Deus. Deus é o Senhor dos exércitos, Ele é o poderoso, é Ele quem quer castigar, é Ele quem quer fazer algo, é Ele quem quer agir ali para purificar o seu povo. Então é para o Senhor que eles deveriam olhar, é para o Senhor, é para eles que deveriam, para Ele que deveriam pedir perdão, misericórdia. Deus é quem está por trás de tudo que vai acontecer. E Deus transformaria a terra, que mana leite e mel, em um deserto assolado. Todas as descrições sobre o que vai acontecer mostram que aquela terra que mana leite e mel simplesmente vai se tornar um deserto. Ou seja, uma terra farta. E é interessante que quando Deus fala de uma terra que já não tem nada. É uma terra que tudo se acaba. No versículo de número 4, o gafanhoto, né, que nós lemos, ele come tudo. O gafanhoto come tudo. O versículo 7 diz que a vide se transformará numa assolação. O versículo 12, a vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Então, a terra que mana leite e mel agora é um deserto. Por quê? Porque o Deus que deu uma terra que mana leite e mel está irado com o povo que foi rebelde a Deus, e Deus vai transformar a terra que mana leite e mel em um deserto, uma terra em que não há nada. Os versículos 16 ao 20 também nos falam sobre isso. A semente mirrou debaixo dos seus torrões e assim por diante. O gado não tem comida, então vai morrer. O castigo vem de Deus. E Deus vai tirar o que ele deu. Ele deu uma terra que mana leite e mel, ele vai tirar. Porque o povo foi ingrato, o povo foi rebelde, não glorificou a Deus. E Deus então vai castigá-lo. É uma obra do Senhor e Deus tem um propósito com isso. E isso é importante. Não é simplesmente um castigo, porque há um plano redentor em curso. É Deus trazendo um castigo que tem um propósito. E esse propósito tem a ver com a história redentora. Por isso que, logo em seguida, o profeta fala da salvação. Veja, ele falou do castigo e poderia ter terminado ali. O Deus vai castigar e ponto final. Mas por que não? Porque a redenção está em curso. A história redentora não vai se encerrar.
Deus continua com o seu plano e ninguém vai impedir, nem mesmo o pecado do povo vai impedir. Então a salvação do Senhor permanece sendo um plano, um projeto de Deus, e dele começa a anunciar, então, a partir do versículo 12. O profeta chama o seu povo ao arrependimento, do versículo 12 ao 17. O 17 diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu Deus, o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam um escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então eles deveriam clamar a Deus, pedir por misericórdia, se arrepender. E o chamado ao arrependimento baseia-se no fato de que Deus não muda. Há uma razão. Deus não já disse que ele vai castigar o povo? Então, por que ainda há um chamado ao arrependimento? Poderia simplesmente dizer: Deus vai te castigar, ponto final. E já que Deus decidiu, então não tem o que fazer. Não, mesmo quando profetas anunciam o juízo divino, sempre anunciam a redenção. Sempre tem para o povo de Deus um chamado ao arrependimento. Por quê? Por causa de quem Deus é. Deus não muda. E Deus continua sendo misericordioso, compassivo, longânime e grande em benignidade. Versículos 12 e 13 diz assim, chamando no 12, né? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ou seja, é o ser de Deus, as características divinas, que trazem esperança. Deus é assim. E é a esperança para a conversão do povo, para a mudança de vida e, consequentemente, deixar de ser castigado, tem a ver com quem Deus é. Deus não mudou, ele continua sendo misericordioso, compassivo, longânimo e grande benignidade. Por isso há esperança. Isso tem grande aplicação para os nossos dias, né? Deus continua sendo assim. Então há esperança. E enquanto houver história, enquanto houver então dias, há esperança para os pecadores se converterem. Essa é uma mensagem importantíssima que deve ser anunciada, é que há sim esperança para a humanidade enquanto houver história, enquanto houver dia. Não haverá mais quando Jesus voltar, porque então o dia final, o dia do Senhor, terá chegado. Mas antes disso acontecer, há esperança. Por quê? Porque Deus é misericordioso, compassivo, longânime e grande em benignidade. E isso não muda. Ele é assim e isso é a razão de nós termos esperança de salvação. E o povo deve clamar ao Senhor. O povo deve clamar, tanto é que ele ensina, né? Clame ao Senhor, nós já lemos até clame. O que para nós é interessante lembrar o que diz Lamentações, né? O profeta Jeremias nos diz no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 em diante, quando o profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E então ele diz: olha, vocês devem esperar nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então o povo deve clamar como quem realmente tem uma esperança de salvação, de que Deus possa não castigar. Mas Deus castigou. Por quê? Porque eles não mudaram. Porque eles não receberam a palavra de Deus como deveriam, como uma palavra verdadeira, de advertência certa para um evento que Deus realmente traria. E como não se arrependeram, então o que aconteceu é que o castigo veio. E como eles deveriam clamar ao Senhor? O versículo 16, voltando para Joel, nos diz: congregai o povo, santificai a congregação. Ou seja, eles deveriam clamar ao Senhor primeiro por meio da sua vida de santificação. Não adiantava clamar, era só um rito. Ah, fizemos um culto, um rito, Deus vai ter que ouvir, porque a gente orou, né? Então, não era isso. Santifiquem-se. Santifiquem-se e esse será o principal clamor a Deus. Deus aqui, nós nos arrependemos, nós vamos mudar.
lá no livro do profeta Jonas, quando Nínive se arrepende dizendo assim: mudem seus comportamentos, mudem, parem de fazer besteira. Essa é a declaração do rei para o povo. Vocês precisam se corrigir. A santificação é o principal clamor a Deus. Deus verá a mudança de vida e, vendo a mudança de vida, então ele não teria razão para castigar, porque ele é misericordioso. Mas também por meio de orações. Chore os sacerdotes e ministros do Senhor, nós já lemos, né? E ele diz para que eles orem ao Senhor. Orem. Clamem ao Senhor. Então eles deveriam orar ao Senhor, clamar por misericórdia. E deveriam fazer isso por amor a Deus, não só porque querem se livrar do problema. Como ele diz, vocês deveriam clamar dizendo: por que hão de dizer entre as nações ou entre os povos, onde está o seu Deus? Ou seja, vocês deveriam estar preocupados com a forma como os povos vão olhar para Deus, por ver que Deus já não é mais adorado entre o seu povo, por ver que povos de outros deuses são vitoriosos, o que vai parecer que os deuses desses povos são maiores do que o Senhor. Vocês deveriam ter zelo pelo nome de Deus, de tal modo que clame: Senhor, a gente vai mudar por amor ao teu nome, para que não se diga depois entre as nações: está vendo que o Deus de vocês não é forte, nem pode livrar vocês dos inimigos. Então, o clamor do povo deveria ser um clamor de uma consciência verdadeiramente temente a Deus, para que ele agradasse a Deus e o povo recebesse, e Deus recebesse o clamor do povo, e então não castigasse mais o seu povo como havia dito que faria. E Deus restaurará o seu povo. Versículos 18 ao 32, ele fala: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Poderia ser traduzido também: o Senhor se mostrará zeloso da sua terra. De fato, é futuro o que o profeta está anunciando. E o que Deus vai fazer é livrar o povo depois do castigo, porque apesar de castigar, há uma promessa de restauração. E essa promessa de restauração, Deus vai livrar dos inimigos, como diz o versículo 19: e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Então, eles vão ser castigados, mas depois Deus vai livrá-los, vai restaurá-los, e dessa restauração fundamental é o livramento dos inimigos. Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Ele vai livrar-los do inimigo. Essa é a primeira restauração. Depois ele fala da restauração da terra. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vire produzirão com vigor. Veja, tudo aquilo que Deus disse que ia fazer, depois ele vai mudar, ele vai então restaurar tudo. Ele vai mandar um povo para castigar o seu povo e vai depois livrar deste povo e vai fazê-lo recuar. Ele disse que ia tornar a terra que mana leite e mel um deserto, agora ele vai voltar a fazer da terra uma terra que mana leite e mel. E, versículo 28, ele fala da restauração do povo. O povo de coração duro será um povo tocado pelo Espírito do Senhor, que deve sempre que nós falamos, sempre que a Escritura nos fala sobre a transformação da vida do povo, um operar no coração do povo, devemos recorrer a uma profecia fundamental que vai acontecer depois, porque é no período do cativeiro, do profeta Ezequiel, e que anuncia o que o Espírito de Deus faria no coração do seu povo, que nos remete aos dias do Novo Testamento. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, o profeta Joel também anuncia
esse dia em que aquele povo de coração duro finalmente seria transformado. Porque a transformação que o povo precisava não era uma transformação da terra. A terra que emana leite e mel não resolveu o problema do coração. Portanto, de que adiantaria ter uma terra de fartura, todas as bênçãos visíveis de Deus e ter um coração endurecido? Porque as bênçãos visíveis de Deus não podiam mudar o coração do povo. Então, Deus transformaria o coração do povo. Finalmente, aconteceria a tão necessária mudança. E essa mudança se daria no coração deste povo, do povo de Deus que precisava de um coração novo. Então, o foco da profecia, o foco de Deus, na verdade, em toda a Escritura é e continua sendo, e a gente precisa tê-lo em mente, é redentor espiritual. Quando nós tiramos esse foco e começamos a pensar em Israel como nação e o que Deus pode fazer numa nação, então a Escritura não só fica completamente desconexa, como a gente ignora que o problema do ser humano não tem a ver com questões físicas apenas, são uma consequência. Assim como nos dias de Jesus, Jesus disse para eles: Olha, vocês podem até ser livres por não terem nascido escravos, mas todo que peca é escravo. E Jesus mostrou para os judeus, apesar deles não terem percebido, que o problema deles não tinha nada a ver com questão política ou territorial. O problema deles era espiritual. E a grande escravidão era do pecado. Então, o foco de toda a Escritura sempre foi esse. O que acontece é que a história de Israel é a preparação da nação para a chegada do Messias. O que acontece é que toda a história de Israel vai ser um instrumento tanto didático, porque é muito prático que nós usemos analogias. Né? Uma coisa comum ao dia a dia se torna uma boa analogia para uma questão espiritual ou abstrata, em que a gente não consegue tocar, palpar, mas precisa raciocinar. E o que aconteceu com Israel é muito didático para mostrar o que acontece espiritualmente com o ser humano. Todos os sofrimentos, os inimigos, a escravidão, tudo isso. Veja, a história de Israel então tipifica a história redentora. Por exemplo, a corrupção interna e os inimigos externos, que nós vamos ver no povo de Israel. Nós encontramos isso, por exemplo, o pecado, né, que ainda é a corrupção interna, e o diabo. Né? Paulo nos diz em Efésios 2 que o mundo, o pecado, a carne e o diabo são os inimigos. E a gente vê isso de forma visível em Israel. O juízo divino sobre os ímpios e sobre os inimigos do povo de Deus como algo que vai acontecer, de forma que a história de Israel vai tipificando algo maior, que não só acontece, mas há de acontecer também no dia em que o Senhor vier para trazer um juízo definitivo sobre os ímpios e sobre os grandes inimigos de Deus, digamos assim, o Satanás e os seus anjos. Assim como também para trazer salvação para o seu povo e definitiva purificação, né, que é o novo céu e a nova terra. Então, essa história de Israel, ela nos remete para a história redentora que se cumpre em Cristo Jesus. O foco é esse. A gente precisa ter esse foco em mente. Vamos ver isso muito bem em Apocalipse capítulo 12, que nos fala de forma figurada, por símbolos, dessa história redentora, exatamente tendo Israel como um tipo. Diz assim, Apocalipse 12: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, veja que aqui nós temos a mulher, que é Israel, nós temos Satanás, que é o dragão. Veja que ela está grávida e é com dores. Então, toda uma história turbulenta da nação de Israel. Todos os inimigos se tentaram impedir, como Satanás
tentaram impedir que a história dessa sequência e, portanto, que o Messias nascesse, que é o Cristo, o Filho de Deus. Toda a história de Israel aqui em símbolos e que elas vão aparecer nos profetas também. Por isso que os profetas falam da história física de Israel, falam daquilo que estava acontecendo no dia a dia, mas anunciam algo que é maior, a salvação em Cristo Jesus. Por que eles fazem sempre essa jogada temporal, ora presente, ora futuro, essa mudança de algo físico para espiritual, de algo nacional para algo universal? Porque Israel é um tipo, a sua história tipifica toda a história redentora, porque Israel é um instrumento dentro desse propósito de anunciar a redenção. Lá em Romanos 9, capítulo 9, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo, falando de Israel, diz assim: são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então veja que tudo acontece em Israel. Toda a história de Israel tem um propósito. Por isso que sempre há um paralelo entre a história de Israel e algo que tem a ver com a obra de Cristo. Porque, de fato, o foco de Deus, redentor espiritual, sempre foi a obra que Cristo iria cumprir. Sempre foi, nunca deixou de ser. Só que ela tinha um tempo determinado. E tudo que vai tentando impedir essa obra vai sendo resolvido por Deus, inclusive os pecados de Judá, que estava ameaçando a vida da nação, porque ela era a nação que iria trazer à luz o Messias prometido. Profecia para o dia de Cristo. Então, Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, diz assim. A gente vai ler o texto e depois de Atos dos Apóstolos, porque é claramente um texto que se cumpre lá. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossas jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, essa é a profecia. E essa profecia, ela é citada na pregação, a primeira pregação do apóstolo Pedro, ela é citada para os judeus, como nós vamos encontrar em Atos 2, e aí pegando a partir do versículo 14, diz que Pedro se levanta, né? O Espírito Santo foi derramado sobre eles estão falando nas línguas das nações, anunciando as maravilhas de Deus, de forma que todos estavam compreendendo cada um na sua língua, e então ele vai e diz a eles, olha, vocês estão pensando que eles estão embriagados? Não, não estão não. Mas, versículo 16, o que ocorre, então, o que está acontecendo agora, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele cita toda a profecia, inclusive até o final. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele cita toda, incluindo os prodígios. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Mostrarei prodígios em cima do céu. Ele cita toda a profecia dizendo, ela se cumpriu aqui. É isso que está acontecendo, o cumprimento dessa profecia. E fala de Cristo, varões israelitas, atendei a esta palavra. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, e fala do Evangelho. Então veja que para Pedro, que foi ensinado por Cristo, aquela profecia se cumpre em Cristo. Em Cristo. E Cristo, que mandou o Espírito Santo, então, traz o cumprimento dessa parte também da profecia. O derramamento do Espírito, que nós já lemos que também Ezequiel falou, mas outras coisas também, os prodígios do Senhor entre os homens. Porque lá em João 20, quando diz que muitos os sinais e maravilhas Jesus fez, e esse nós estamos contando para que vocês creiam. Os milagres de Cristo,
Os sinais da crucificação, já observaram os sinais da crucificação? Lá em Mateus capítulo 27, nos fala de como foi a crucificação. A partir do versículo 45, diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. E aí Cristo clama, eles dão então a ele a beber o vinagre, e aí diz o texto que ele entrega o seu espírito. Jesus clama outra vez, entregando o seu espírito, e diz o texto que eis que o véu, versículo 51, do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Um monte de sinais. Tanto que, no finalzinho, versículo 54, diz: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Então veja que o texto de Joel 2, 28 a 32 se cumpriu em Cristo. Os prodígios, os milagres, aquela mudança na terra, tudo aquilo que aconteceu nos dias de Cristo. E o derramamento do Espírito estava atrelado a este evento anterior, porque sem Cristo cumprir a redenção na cruz do Calvário, sem ele morrer, inclusive sem ele ressuscitar e subir aos céus, o Espírito Santo não seria dado. Então veja que a profecia de Joel, que é dada num texto só, fala de um momento da redenção fundamental, que é o momento ápice da redenção, que é a crucificação, e aquilo que vem como decorrência dela, que é o derramamento do Espírito. Então é um momento amplo, não é um evento só, é um momento amplo. O coração desse evento sempre será a crucificação, porque sem a crucificação e ressurreição de Cristo não há mais nada. Se Jesus não morre e não ressuscita, nenhuma outra implicação, inclusive o derramamento do Espírito, não seria possível. Porque tudo estava atrelado à obra redentora, porque é por ela que vem a justificação, que é o coração da redenção, tornar o homem justo diante de Deus, e também a possibilidade da vivificação, da santificação, da nova vida, que o Espírito Santo dá, mas que dependia de Cristo ter vencido também a morte para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Então tudo está atrelado. E Joel profetiza esses dias. Então veja que ele, diante de uma realidade histórica, olhando para uma geração que iria ser castigada, ele pega e anuncia algo maior, que é a redenção em Cristo Jesus. E nessa redenção em Cristo Jesus, nós vamos ter também a vitória sobre os inimigos, que Joel vai falar. E a gente então deve pensar não mais apenas como algo relacionado à nação. Quando a partir do capítulo 3, ele vai falar sobre a vitória sobre os inimigos do povo de Deus. Ele estaria se referindo aos inimigos de Israel? É esse o foco? Ainda que, como disse, de forma tipológica, ele esteja usando a realidade. A história de Israel e a sua relação com os povos inimigos como uma tipologia da história do povo de Deus, da história redentora e os inimigos do povo de Deus, sobretudo Satanás, que junto com a carne e o mundo são inimigos da igreja do Senhor Jesus, como nós vemos em Apocalipse. Então a vitória sobre os inimigos. É interessante que a forma como Joel fala da vitória definitiva, eles vão se juntar e vão tentar fazer mal ao povo, mas eu vou acabar com todos eles. Se aproxima muito de Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 7 a 9, que diz que eles se ajuntarão, mas Deus vai dar trazer um castigo final, definitivo. Isso falando da redenção como um todo. E a eterna glória do povo de Deus. Deus habitará com o seu povo. O versículo 16 e 17 diz: o Senhor brama de Sião e te fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela.
Deus é o Senhor, e verão todos que Ele é o Senhor, e habita no meio do seu povo, e Deus estará com o seu povo para sempre. Não se aproxima, creio que você deve lembrar, de Apocalipse 21, quando ele fala do novo céu, nova terra. E fala que Deus habitará com o seu povo, ele estará com o seu povo. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Veja que ela continua sendo tipológica. A Jerusalém continua sendo uma referência à glória do povo de Deus, daqueles que são alvo da redenção, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Veja, ele usa linguagem de Antigo Testamento para se referir à presença eterna de Deus no meio do seu povo. Com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E fala dessa presença de Deus no meio do seu povo, exatamente como Israel promete para Judá. Então é importantíssimo entendermos que o foco redentor espiritual sempre esteve presente de Gênesis a Apocalipse, para que a gente não torne a Escritura numa coxa de retalho, dividindo-a em focos diferentes, em que um deles ele é completamente desconexo do outro, porque uma vez que Deus tenha um foco específico para Israel, é como se Deus que diz: olhe para os céus, olhe para a redenção, buscai as coisas lá do alto, ele mesmo não, ele está olhando para a terra, para o que vai acontecer com uma nação específica e desconecta da redenção eterna. Não pode ser assim. Isso é incoerência. Tudo tem uma conexão e o foco sempre foi um. Só que Deus usou um povo e toda a história desse povo se serve de tipologia, tipificando assim toda a história redentora, inclusive em várias das relações que nós temos com as questões espirituais, nós podemos ver de forma análoga na história de Israel, nas relações de Israel também com questões do dia a dia e coisas boas e até ruins. Deus anunciando a salvação por meio da história de Israel. Há aplicações. O foco de Deus sobre a redenção deve nos conduzir ao mesmo foco. Lembrem-se, e eu até citei agorinha, o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4, nos diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Veja, nossa interpretação deveria seguir isso aqui também. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Interessante é que grupos dispensacionalistas, eles esquecem esse versículo, porque ele também deveria nortear nossa hermenêutica. Deveríamos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. São elas que norteiam a nossa interpretação, porque o foco de Deus sempre foi a redenção do homem, a redenção espiritual mesmo. Israel foi posto como exemplo, tanto no agir gracioso de Deus para com a nação, então tudo que Deus fez com Israel, isso se torna exemplo para nós hoje, quanto nos pecados. Lá em 1 Coríntios 10, os primeiros 11 versículos, Paulo diz que o povo pecou e nós não deveríamos pecar como este povo pecou. Ele está se referindo a Israel, que nós deveríamos ver o exemplo deles para não pecarmos como eles pecaram. E no versículo 11 ele diz: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Veja, ele está falando de vários exemplos de Israel, ele cita vários exemplos e diz assim: não façam a mesma coisa. E olhe, tudo isso foi escrito para nós. Então percebe que o olhar para as coisas lá do alto e não para as da terra também norteia a nossa hermenêutica. Então nós deveríamos ter também uma direção pelo foco de Deus na redenção do homem. Deus castiga seu povo para purificar de todo pecado. Isso pode acontecer ainda hoje, com certeza. Por quê? Porque o foco é a redenção. É por isso que em Hebreus 12 diz que Deus castiga os que chama por filho. Ou seja, Deus foca tanto na redenção que ele às vezes nos priva de benefícios aqui para nos santificar para lá.
Isso significa que o foco de Deus não muda. Deus cuida de seu povo e o defende perante os adversários. Então, Deus continua sendo aquele que nos guarda. Veja que em Apocalipse, naquela guerra contra Roma, entre aspas, na verdade é Roma vindo contra os cristãos, mas naquele conflito que acontece porque Satanás está tentando destruir a igreja, Deus mostra que ele cuida do seu povo e no momento certo ele vai trazer um fim sobre os adversários. Tanto que Roma caiu em 410, o Império em 476, e a gente tem até hoje lá as ruínas da antiga Roma para provar o juízo de Deus sobre os adversários dele. E a salvação do Senhor é certa para todos os que esperam por ele. Isso é certeza. Deus prometeu e vai cumprir. E a esperança nossa é que ele não muda. Ele continua sendo Deus, continua sendo misericordioso. Então há sempre esperança para aqueles que olham para o Senhor e que, esperando no Senhor, então eles buscam a graça de Deus, sabendo que Deus é realmente misericordioso. Que Deus então aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra, por esse estudo. Nos ajude, Senhor Deus, a aplicar as nossas vidas, para que tenhamos, Senhor Deus, não só o conhecimento do Senhor, mas também uma boa prática. Receba a nossa oração, tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos.